Olá, eu sou a Luísa, farmacêutica aqui do Instituto do Coração de São Paulo, do Hospital das Clínicas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre armazenamento e conservação de medicamentos em domicílio. Então, primeiro a gente precisa conversar qual é a importância em saber sobre o armazenamento desses medicamentos em casa. Quando a gente faz um armazenamento correto dos medicamentos, isso é uma garantia tanto do laboratório quanto para você, paciente, que aquele medicamento ele vai ter a qualidade e a eficácia certa. Então, ele vai estar em bom estado para você fazer uso e o medicamento vai fazer o efeito desejado. E quando o armazenamento é incorreto, essas características não são garantidas. Então, pode ter alguma situação que o medicamento seja eficaz ou então ele perca aquela qualidade do laboratório. Então, pensando nisso, quais assuntos que nós vamos abordar aqui hoje? Primeiro, nós vamos falar sobre o armazenamento, depois o transporte, a validade e o descarte. Pensando no armazenamento, o que a gente precisa tomar cuidado com os medicamentos? Um desses cuidados é a proteção da luz. Então, o medicamento, quando ele está com uma exposição direta de luz ou raios solares, pode alterar a estabilidade desse medicamento. E por isso, deve ser conservado preferencialmente na sua embalagem original. Então, não é aquela cartela que você compra na farmácia ou que você pega em algum posto de saúde. E caso isso não seja possível, você tem que manter ele protegido dessa iluminação. Então, deixar ele na exposição do sol não é bom e nem da luz de casa também não é bom para o medicamento. Então, outro ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado é a proteção da umidade. A umidade é um dos maiores vilões da conservação correta dos medicamentos. Mantenha sempre em local seco e, se possível, em prateleiras afastado da parede. A cozinha e o banheiro, por mais que eles sejam muito usados para fazer armazenamento dos medicamentos, eles são úmidos, então isso não é recomendado para deixar os medicamentos nesse local. A cozinha, por mais que tenha um armário longe do fogão, longe do micro-ondas, com o fato de você estar cozinhando, manipulando medicamentos, manipulando alimentos, e esses alimentos vai fazer algum tipo de vapor, pode afetar sim a conservação desse medicamento. E outro ponto seria o calor. Entre os vilões que danificam os medicamentos, o calor é o mais importante. A maioria dos medicamentos precisam ficar abaixo de 25 graus da temperatura, que é a temperatura ambiente. E alguns ainda precisam de alguns cuidados especiais, que são os medicamentos de geladeira, que precisam de uma temperatura mais fria ainda. Então, a gente pensando nisso, confirma que a gente não pode armazenar os medicamentos no banheiro, por ter aquela umidade do chuveiro, e também na cozinha, por ter a umidade e o aquecimento dos alimentos. E em questão dos medicamentos de geladeira, qual que é a indicação, né? Como que você pode fazer esse armazenamento do medicamento? Onde você deve guardar na geladeira o medicamento? Então, tem alguns medicamentos que a gente chama eles de termolábeis. Esses termolábeis são os medicamentos que têm a sensibilidade à temperatura. E geralmente ele precisa ficar armazenado numa temperatura de 2 a 8 graus, que é basicamente a temperatura que é a nossa geladeira. E quando a gente coloca o medicamento na geladeira, a gente não pode deixar ele na porta, porque conforme você abre e fecha a geladeira, pode alterar muito a temperatura do medicamento e ele estragar. E também não pode ficar muito frio, então ele não pode ficar a menos que 2 graus, porque também afeta essa qualidade do medicamento. Ele não pode ficar congelado ou então nessa temperatura mais baixa. Então, o indicado é sempre deixar na segunda prateleira para baixo e deixar no fundo da geladeira, não tanto na beirada da geladeira, para garantir que esse medicamento mantenha essa temperatura constante, seja linear essa temperatura.
Então, outro ponto que a gente tá para conversar aqui é o transporte. Então, quando a gente vai fazer uma viagem ou até mesmo sair de casa e precisa tomar algum medicamento, a gente tem que se atentar, né, como que a gente pode fazer esse transporte do medicamento. Então, é recomendado manter os medicamentos na embalagem original para garantir a sua conservação e identificação. E quando o medicamento for de geladeira, a gente precisa transportar ele numa caixa de isopor ou bolsa térmica com gelo. Então eu trago aqui algumas opções de transporte, né? Então, o transporte correto do medicamento, daquele comprimido, aquela cápsula que você precisa tomar, sempre é manter na cartelinha. Se você costuma armazenar o medicamento naquelas caixas organizadoras que chama pill box, caixa organizadora de comprimido, você pode cortar o blister, você pode cortar essa cartela e colocar no horário desejado. Por que que a gente fala para não tirar da cartela, né? Porque ele vai estar mais exposto ao ambiente, então ele vai estar mais exposto ao raio, à luz solar, ele vai estar mais exposto à umidade, e isso pode fazer que o medicamento não tenha a sua ação desejada, ele pode implicar sim no efeito que a gente deseja que ele faça. E quando o medicamento é de geladeira, para garantir que ele vai se manter íntegro, né, de acordo com o laboratório que produziu ele, então a gente precisa levar ele numa caixinha própria. Então a gente pode colocar numa caixa de isopor, colocando gelo dentro, e também não pode deixar o gelo solto, né, pode ser que no momento que você está levando esse medicamento o rótulo saia, né, se ele ficar em contato direto com o gelo, então sempre embalar o gelo, se não tiver o gelox. E se for levar numa bolsa térmica, também colocar um gelox para ele manter gelado, não manter a temperatura que ele estava na geladeira, mas para ele se manter gelado. Outro ponto que a gente precisa conversar é sobre a validade dos medicamentos. O prazo de validade ele é estabelecido de forma que garanta que o medicamento tenha a sua eficácia e segurança até aquela data, desde que as orientações de armazenamento sejam seguidas também. Então, sempre fique atento e leia a embalagem que tem a data do medicamento antes de você ingerir, antes de você tomar esse medicamento. E não pode tomar de jeito algum o medicamento se ele está vencido. Ah, Luísa, mas só tem 2 dias de vencido o medicamento, será que ele já estragou? Sim, a partir daquele momento que ele não tem mais a validade pelo fabricante, ele já estragou, ele não tá bom para você utilizá-lo. E também surgem algumas dúvidas sobre essa validade. Então, onde você pode verificar a data de validade desses medicamentos? Eu trouxe 3 imagens para a gente observar e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. Na primeira imagem do canto esquerdo, a gente tem uma caixinha de medicamento que traz o lote, a data de fabricação e o prazo de validade. Quando está descrito na embalagem que que só traz o mês e o ano que o medicamento vai estar válido, o que a gente pode considerar? A gente sempre considera que é até o último dia daquele mês. Então, por exemplo, né, no caso dessa primeira imagem, esse medicamento estaria válido até dia 31 de agosto de 2013. Isso vale para todos os medicamentos. Então, lembrando, todo medicamento que a gente compra na farmácia, ele deve ter a sua data de validade. Então, outro ponto que a gente precisa conversar é sobre o descarte de medicamentos. O conhecimento por parte dos usuários quanto ao descarte correto dos medicamentos traz a proteção ao meio ambiente. Por isso, quando a gente tem um excesso de medicamento em casa, ou então os medicamentos vencidos, a gente não pode jogar eles em pia, ralo ou lixo comum. Assim você só não vai cuidar da sua saúde, mas também você vai cuidar do meio ambiente.
Por que que eu falo isso? Quando a gente joga, né, algum medicamento no lixo comum, ele não vai ter o cuidado necessário que precisa ter para o medicamento. É importante lembrar que o medicamento é uma substância química, né? Então, ele não vai simplesmente dissolver e se degradar e acabou a história. Não. Ele pode fazer a contaminação do ambiente que ele se encontra. Então, ele pode contaminar os lixões, ele vai contaminar aquele solo, ele pode contaminar se tiver em contato com água. Quando você joga o medicamento no vaso sanitário, ele também vai ter um contato com a água, ele não vai ter o tratamento correto, né, para inativar essa substância. E quando você joga na pia também. É importante lembrar que quando a gente acha que só jogando o medicamento se desfazendo daquele medicamento, acabou o nosso problema. Só que não. Ele pode vir na água contaminado, ele pode, nessa mesma água, a gente pode estar cultivando algum alimento. Então, a gente pode ter a evaporação desse medicamento e ter uma chuva tóxica. Então, sempre não é recomendado jogar esses medicamentos em ambientes comuns. Então, qual que é o local certo? Como que você deve fazer o descarte correto desses medicamentos? A gente recomenda levar os medicamentos vencidos ou sobras de tratamentos para farmácias e drogarias habilitadas, como destaca na imagem do lado direito. E também pode ser entregue em todas as UBSs da sua cidade. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a prefeitura da sua cidade e questionar qual que é o local que você deve se direcionar para fazer o descarte desses medicamentos. Vou deixar aqui outras informações importantes sobre o uso de medicamento em casa. Os medicamentos não podem ficar guardados em alcance de criança para evitar que a criança faça uso do medicamento que ela não precise causar algum mal para essa criança. Não podemos guardar os medicamentos com a embalagem rasgada ou danificada, que não tem rótulo ou identificação do fabricante. Então, é como a gente conversou nessa aula de hoje. É importante a gente saber do fabricante qual que é a validade desse medicamento, qual que é o medicamento que você está usando, né? Qual que é o nome do princípio ativo que a gente chama. Os medicamentos que têm a forma de solução ou suspensão necessitam de uma atenção especial quanto ao tempo que pode ser utilizado depois de aberto. Então, tem alguns medicamentos que depois que você abre ele, que costuma ser xarope, suspensões, soluções, eles têm um período mais curto de validade. Então, é sempre importante, antes de começar um tratamento, verificar qual que é a data que você pode, até quando você pode fazer o uso desse medicamento. O local de armazenamento dos medicamentos deve ser periodicamente checado. Então, o que é isso? Aquela farmacinha que a gente tem em casa de medicamentos que a gente costuma ter, mas não fazer o uso diariamente, ele precisa ser verificado quanto à validade, quanto se ele está armazenado num bom lugar, se a validade está correta, e caso tenha alguma sobra de medicamento que o médico prescreveu um tempo determinado, você também faça o descarte, não fique com o tratamento sobrando em casa que você não precisa mais fazer uso. E o outro ponto é que os medicamentos que restaram no final daquele tratamento não pode ser utilizado por conta própria e nem indicado para vizinhos, amigos e parentes. Então, a gente tem muita situação de anti-inflamatórios, né? Esse medicamento me ajudou para dor, esse medicamento me ajudou para uma inflamação.
O seu problema não é o mesmo que do seu vizinho, não é o mesmo que do seu parente, e por esse fato, né, por esse motivo, você não pode indicar nenhum medicamento para essas pessoas. E se sobrou algum medicamento do seu tratamento que o médico determinou um período, você tem que fazer o descarte desse medicamento. Então, como a gente conversou, você precisa levar esse medicamento para uma drogaria que tenha, que receba esse medicamento para fazer o descarte correto, ou então leve num posto de saúde perto da sua casa, que eles vão encaminhar esse medicamento e incinerar eles, né, para ele inativar essa substância química no meio ambiente. E é isso, muito obrigada pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado.